Saudações em Cristo e bem-vindos à luz do céu. Que seu dia seja repleto de bênçãos e graça. Declarações recentes do Papa Francisco causaram ondas na comunidade católica, gerando reflexão e controvérsia. Essas observações, juntamente com debates em andamento dentro da Igreja, levaram a questões significativas sobre sua direção futura. O Sínodo, uma reunião global de líderes da Igreja, tornou-se um para-raios para essas preocupações. Entre as questões mais divisivas estão a ordenação de diaconisas e a crescente influência de ideologias progressistas, que alguns temem que possam desviar o foco dos ensinamentos atemporais de Cristo. Uma das declarações mais marcantes do Papa ocorreu em 22 de maio, quando ele rejeitou inequivocamente a possibilidade de mulheres serem ordenadas como diáconas. Ele enfatizou firmemente que esse caminho não está aberto para a Igreja, citando o exemplo de Cristo, que escolheu 12 apóstolos homens, como pedra angular da tradição católica. Enquanto muitos aplaudiram isso como uma reafirmação dos ensinamentos tradicionais, outros, especialmente defensores da expansão dos papéis das mulheres na Igreja, se expressaram decepção e frustração. Essa questão continua sendo uma fonte de divisão, destacando a luta contínua para equilibrar a tradição com as expectativas modernas. Ainda mais controversos foram os comentários recentes do Papa Francisco sobre a admissão de homossexuais em seminários. Em uma entrevista franca com um meio de comunicação italiano, ele pediu a interrupção da admissão de indivíduos com tais inclinações em seminários, afirmando: "Chega disso nos seminários, temos que parar com isso." Sua escolha de palavras desencadeou uma reação intensa de católicos progressistas e defensores LGBTQ, que o acusaram de promover a exclusão e a discriminação. Reconhecendo o peso de sua linguagem, o Papa mais tarde se desculpou pela frase, reconhecendo sua ofensa. No entanto, ele manteve a intenção mais ampla de sua mensagem, ressaltando a necessidade de garantir que os seminários permaneçam fiéis aos ensinamentos da Igreja e livres de agendas ocultas. Como católicos, esses desenvolvimentos nos desafiam a responder com fé e humildade. Essas são questões delicadas e profundamente pessoais que atingem o cerne do que significa viver nossa fé em um mundo em mudança. É tentador, especialmente em tempos de desacordo, deixar que a frustração ou a divisão tomem conta. Mas o Evangelho nos chama à unidade, à compaixão e à confiança firme na orientação divina de Deus. As palavras do apóstolo Paulo a Timóteo são particularmente relevantes aqui. Ele adverte que chegará o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Em vez disso, para atender aos seus próprios desejos, reunirão ao seu redor um grande número de mestres para dizer o que seus ouvidos ansiosos querem ouvir. 2 Timóteo 4:3. Essas palavras proféticas nos lembram que a verdade é frequentemente desafiadora e contracultural. A fidelidade a Cristo requer coragem, mesmo quando seus ensinamentos são contrários às tendências mundanas. Diante dessas controvérsias, é vital lembrar que nosso dever como católicos não é atacar ou destruir, mas orar fervorosamente por nossos líderes e pela Igreja como um todo. Devemos orar para que a sabedoria, a clareza e a unidade prevaleçam nestes tempos turbulentos. Ao mesmo tempo, somos chamados a permanecer ancorados nas verdades imutáveis da nossa fé, buscando força e discernimento por meio da oração e dos sacramentos. Esses momentos de tensão e desafio não são sinais do fracasso da Igreja, mas oportunidades de purificação e renovação. Eles nos chamam para nos comprometermos novamente com os ensinamentos de Cristo, para nos envolvermos em um diálogo respeitoso e para testemunhar a beleza do Evangelho em tudo o que fazemos. Continuemos a elevar nossa Igreja em oração, confiando que o Espírito Santo nos guiará por essas provações e para um futuro de maior fé e unidade. Obrigado por fazer parte da comunidade The Light of Heaven. O que você pensa sobre a discussão de hoje? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Juntos, vamos navegar por esses tempos complexos com fé, esperança e amor, confiando no plano inabalável de Deus para a sua Igreja e para cada um de nós. Que Deus o abençoe abundantemente. Como cristãos, somos chamados a permanecer vigilantes nestes tempos tumultuados, especialmente quando a tentação de nos conformarmos com as narrativas populares e politicamente corretas ao nosso redor se torna mais forte.
A Bíblia nos avisa em 2 Timóteo 4:03 que chegará um tempo em que as pessoas reunirão ao seu redor um grande número de mestres para dizer o que seus ouvidos ansiosos querem ouvir. Este versículo poderoso nos lembra que devemos defender a verdade com comprometimento inabalável, mesmo quando ela desafia as ideologias predominantes de nossos dias, ou quando aqueles ao nosso redor podem empurrar falsos ensinamentos, não importa o quão amplamente aceitos eles possam parecer. A história da Igreja, embora rica em graça e devoção, também é marcada pela imperfeição humana. Muitos líderes da Igreja, ao longo dos séculos, cometeram erros, julgamentos equivocados e até se envolveram em comportamento escandaloso. No entanto, é vital lembrar que as falhas dos indivíduos não invalidam a verdade eterna da fé católica. Mesmo entre os apóstolos, houve um Judas que traiu Cristo, mostrando-nos que nem todos dentro do rebanho da Igreja permanecerão firmes na fé. Sempre haverá vozes, tanto dentro quanto fora da Igreja, tentando distorcer os ensinamentos de Cristo e levar outros ao erro. À luz do atual clima de confusão e debate dentro da Igreja, é mais crucial do que nunca para nós, como católicos, permanecermos informados, buscar fontes confiáveis de informação e nos envolvermos em um diálogo aberto, mais respeitoso, com aqueles que têm pontos de vista diferentes. Devemos ouvir os outros com um coração aberto à compreensão, mesmo que não possamos concordar com suas conclusões. Mas essa abertura nunca deve ofuscar nossa responsabilidade de proclamar a verdade com ousadia e permanecer firmes em nossas convicções, principalmente quando a verdade corre o risco de ser comprometida. Nunca devemos nos esquivar de denunciar falsos ensinamentos ou interpretações errôneas das doutrinas da Igreja, mas sempre fazê-lo com amor, gentileza e um profundo desejo pelo bem de todos. Nisso, somos guiados pelo exemplo de Jesus, que nunca comprometeu a verdade, mas sempre encontrou as pessoas com compaixão e compreensão. Devemos seguir seu exemplo, especialmente ao desafiar opiniões populares ou abordar questões dentro da Igreja. As discussões em andamento no Sínodo sobre questões importantes, como a ordenação de diaconisas, geraram um debate significativo. Os defensores dessa mudança acreditam que ela resolveria os desequilíbrios de gênero e modernizaria a Igreja, enquanto os tradicionalistas argumentam que tal mudança enfraquece a estrutura fundamental do sacerdócio. A posição firme do Papa Francisco contra a ordenação de diaconisas enfatizou essa tensão entre preservar a tradição e se adaptar às necessidades contemporâneas. Sua postura destaca a luta entre a modernidade e a verdade imutável da Igreja. Da mesma forma, os comentários do Papa Francisco sobre a homossexualidade nos seminários causaram divisões dentro da comunidade católica. Católicos progressistas e defensores LGBTQ+ sentem que essas observações são um passo para trás, reforçando o estigma e a exclusão. No entanto, os conservadores as veem como uma salvaguarda necessária para a integridade moral e a consistência doutrinária da Igreja. O apelo do Papa por vigilância na manutenção da ortodoxia nos seminários é um lembrete da batalha contínua para proteger a pureza da fé contra influências e ideologias externas que podem tentar enfraquecer ou alterar seus ensinamentos essenciais. Essas discussões e controvérsias são um reflexo do desafio mais amplo que a Igreja enfrenta hoje, em como permanecer fiel às suas verdades eternas enquanto se envolve com um mundo em rápida mudança. A Igreja, assim como seus seguidores, deve sempre lutar com a tensão entre tradição e mudança, entre defender a sabedoria atemporal de Deus e navegar pelas complexidades da vida moderna. Como católicos, nossa tarefa é permanecermos fundamentados nos ensinamentos de Cristo e na orientação do Espírito Santo, especialmente ao enfrentar a incerteza, a divisão e o fascínio das falsidades. Mantenhamos nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, confiando que Ele nos guiará por esses tempos difíceis. Permaneçamos firmes na defesa da verdade, enquanto demonstramos amor e respeito a todos. Nossa jornada como Igreja é de constante renovação e reflexão, mas é, em última análise, uma jornada em direção à luz de Cristo, que nunca desaparecerá. Que possamos, juntos, permanecer fortes na fé, sempre buscando a sabedoria do Espírito Santo e permanecendo firmes na verdade à medida que avançamos em direção ao futuro. A Igreja Católica está atualmente lutando com o desafio de navegar em um mundo em rápida mudança. Encontrar o delicado equilíbrio entre permanecer fiel aos ensinamentos tradicionais e abordar as preocupações sociais modernas não é uma tarefa fácil.
As discussões em andamento no Sínodo e as declarações controversas feitas pelo Papa Francisco ilustram a tensão que a Igreja enfrenta ao tentar reconciliar esses dois aspectos vitais. Em meio a esses debates, é crucial que os católicos permaneçam ancorados em sua fé, mantendo a mensagem central de Cristo no centro de suas vidas. A missão da Igreja, se espalhar as boas novas do Evangelho e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, deve sempre permanecer a prioridade orientadora. Esta missão não se trata apenas de proclamar a verdade, mas também de incorporar os valores de amor, compaixão e humildade em nossas ações diárias. Uma das coisas mais importantes que podemos fazer nestes tempos é orar por nossos líderes, confiando que o plano de Deus se desenrolará mesmo em períodos de incerteza. A história mostrou que a Igreja resistiu a inúmeras crises, e embora os líderes humanos possam vacilar, a verdade eterna da fé católica permanece inabalável. A resiliência da Igreja está enraizada na crença de que o Espírito Santo a guia e que a fé coletiva de seus membros a sustenta em tempos turbulentos. À medida que nos envolvemos com os debates e controvérsias atuais, é essencial abordá-los com um espírito de caridade e compreensão. Desentendimentos são inevitáveis, mas por meio do diálogo respeitoso, podemos nos aproximar da verdade e superar as divisões que existem. Ouvir perspectivas diversas, mesmo quando diferem das nossas, reflete a força e a diversidade da comunidade católica. É por meio dessa abertura e disposição de aprender uns com os outros que podemos continuar a construir a unidade dentro da Igreja. Neste ambiente desafiador, é igualmente importante que tenhamos a coragem de falar a verdade e permanecer firmes em nossas convicções. Isso significa não apenas defender os ensinamentos tradicionais, mas também abordar e corrigir quaisquer interpretações errôneas ou distorções que surjam. A integridade dos ensinamentos da Igreja deve ser mantida, garantindo que sejam comunicados de uma maneira que reflita o amor, a compaixão e a verdade inabalável de Cristo. As declarações recentes feitas pelo Papa Francisco e a controvérsia subsequente lançam luz sobre a natureza evolutiva da Igreja Católica. Os debates dentro do Sínodo e as reações às palavras do Papa ressaltam a luta contínua para equilibrar a tradição com as demandas de um mundo moderno. Como católicos, somos chamados a enfrentar esses desafios com fé, humildade e um compromisso inabalável com a verdade. Vamos sempre manter nossos olhos fixos em Jesus Cristo, confiando na orientação do Espírito Santo e na sabedoria dos ensinamentos da Igreja. Ao aprofundar nosso amor por Deus e pelos outros, e ao trabalhar juntos como um corpo unido de Cristo, podemos trazer luz e cura a um mundo desesperadamente necessitado de esperança. Obrigado por assistir até o final. O que você pensa sobre o tópico de hoje? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal, clicando no sininho para receber notificações dos últimos vídeos.